vídeo. Tá bom, ótimo. Excelente, obrigada. Boa noite a todos. Sabe que eu comecei a ficar nervosa sentada ali, porque o nosso irmão fez o cronograma que vocês vão ter em setembro, né? E é só gente top, é outro nível. Então assim, aí eu pensei, aí hoje ele conta isso antes de eu começar a falar, o pessoal vai achar que eu tô no mesmo nível dessa turma que vai vir em setembro, e aí vai se decepcionar. Então vocês não se decepcionem. Por quê? Porque em setembro vocês vão ter o show do show, entendeu? Cada dia vai vir uma pessoa mais maravilhosa do que a outra. Então vai ser assim, como se fosse o presente por vocês me aturarem hoje. Bom, brincadeiras à parte, vocês tratem de ficar acordado, porque eu não trouxe nada aqui, ó, pra te chamar a atenção de vocês. Então só tem eu. Então todo mundo acordado, só dorme aquele que precisar ser tratado no plano espiritual. O restante fica aqui comigo. Eu vim falar hoje com vocês de um assunto que eu tenho certeza absoluta que ninguém precisa, só eu, que se chama indulgência, né? Afinal de contas, todos nós temos uma facilidade gigantesca em sermos indulgentes. Aí vocês vão virar para mim e falar assim, começa por aí, o que é isso, né? Porque afinal de contas, o que é indulgência? Como é que nós nos transformamos em pessoas indulgentes? Para quem não é óbvio que todo mundo aqui é, só eu. Então vamos lá. Para a gente ficar bem assim, esclarecido sobre indulgência, eu gosto muito desse livro aqui. Eu faço propaganda dele tudo quanto é canto, mas não estou ganhando comissão nenhuma, tá? Nem sei se ainda tem para vender. E ele tem assim pequenas explicações com algumas citações de obras da doutrina espírita. E de uma forma assim que a gente consiga captar aquilo bem na nossa mente. Então vamos lá. Primeiro é um substantivo feminino. Facilidade em perdoar os erros dos outros, mostrar indulgência, clemência, tolerância, indulto, perdão, remissão total ou parcial da pena temporal devida pelos pecados perdoados. Viu? Como eu falei, todo mundo sabe fazer isso, né? Afinal de contas, quem de nós que não sente uma facilidade em perdoar os erros alheios? Não é verdade? No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 16, está falando sobre a indulgência. Então vamos lá, olha. Espíritas, gostaríamos hoje de vos falar sobre a indulgência, este sentimento tão doce, tão fraternal que todo homem deveria ter para com seus irmãos, mas que poucos praticam. Eu acho que todo mundo pratica. É só o Joseph aqui, ó, que está falando que quase ninguém pratica. Então é a opinião dele, não é a minha. A indulgência jamais vê os defeitos. Opa, começando a ficar mais complicado, né? Porque assim, não é que nós vemos os defeitos dos outros, mas é que nós somos pessoas críticas. E nós desenvolvemos o hábito de procurar melhorar. E quando a gente procura, consequentemente, a gente aponta pequenas formas que o nosso outro colega poderia melhorar. O nosso irmão, o marido, o filho, a nora e por aí vai. Mas não é que nós estamos apontando os defeitos da pessoa. A gente só quer o melhor para aquela pessoa. A gente quer que aquela pessoa melhore da mesma forma que nós queremos melhorar. Bom, ou se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Então a gente não pode virar e falar assim: você sabe o que aconteceu com a Maria? Ficou grávida do José. Mas ó, ela não está casada não, viu? Fofoca. A gente não pode sair por aí falando esse tipo de coisa ou qualquer outra coisa.
Sabe o que aconteceu com o Pedro? Brigou com o Mateus. A gente não, né? Olha, mas não é que eu estou fofocando. Eu só acho que é importante todo mundo saber. Vocês ouviram o barulho do vizinho na noite passada? Olha, deu um quebra-pau lá naquela casa. Eu não sei o que aconteceu. Então, quer dizer, se a gente viu o que aconteceu, se a gente viu o suposto defeito da outra pessoa, nós temos que evitar falar deles. Nós temos que evitar divulgá-los. Nós temos que aprender a calar quando se trata do defeito alheio, se estamos enxergando. Ou tem alguns psicólogos que dizem que existe uma tal de teoria do espelho, que você só enxerga no outro aquilo que você tem dentro de você. Eu não sei se é verdade isso, mas se a gente estiver vendo o que o outro está cometendo de mal, talvez, pode ser que a gente faça o mesmo, ou já tenha feito. Ou se não faz agora e não fez ainda nessa vida, talvez a gente fez muito mais daquilo na vida anterior, né? Porque se a gente não tem a capacidade de enxergar aquilo, pensa assim, analisa, vamos supor, se eu nunca tive a vontade de ter o vestido da minha amiga, será que eu vou perceber se ela estiver olhando para mim com aquela inveja da minha roupa? Talvez eu não vou perceber, eu não vá perceber. Muito provavelmente eu não vou nem imaginar que aquilo possa estar passando pela cabeça de alguém, a não ser que eu já tive isso antes, né? Bom, pelo contrário, a indulgência ela faz o quê? Ela esconde os defeitos alheios, a fim de que não sejam conhecidos. E se a malevolência os descobre, sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-los. A pessoa está correndo na sua frente desesperadamente, atrapalhando o trânsito, costurando o trânsito. Aí você olha para aquilo e fala, nossa, olha isso. Aí imediatamente a pessoa indulgente que está do lado vai virar para você e falar assim, olha, não é bem assim, às vezes está levando o pai para o hospital, às vezes a mulher está para nascer o bebê, às vezes está com dor de barriga, precisa chegar no banheiro. Então a pessoa indulgente, ela vai estar sempre pronta para arrumar uma desculpa para aquilo. Por quê? Porque a gente precisa amenizar os nossos corações. Nós precisamos apacentar, como dizem os evangélicos, nós precisamos apacentar os nossos corações. E a gente não tem como fazer isso se a gente estiver o tempo inteiro apontando o dedo para os outros. Lembrando que, se eu estou apontando um para o outro, tem 3 apontado para mim, ou 4, dependendo como for o tamanho da mão. Vamos seguir. Sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-los, ou seja, uma desculpa aceitável, séria, e não daquelas que, parecendo atenuar a falta, a destacam de um modo maldoso. Porque tem aquela pessoa que sabe ser maldosa, né? E que às vezes faz questão de comentar maledicentemente o problema que aconteceu com o outro, e dando aquela alfinetada certeira, né? Para que a gente se revolte junto, né? Mesmo que ela está querendo fazer de conta que está passando um pano ali, não. Ela está, na verdade, cutucando como se estivesse com um alfinete e um bonequinho de voodoo nosso, para que a gente se revolte e se rebele e fale, onde já se viu isso? A indulgência nunca se interessa pelos maus atos dos outros. Até porque eu tenho uma conhecida que ela fala assim, mas se você tem muita coisa para fazer aqui na Terra, né, e se há de convir que todos nós temos, porque se a gente for analisar só o que nós temos que melhorar, só o que nós temos que corrigir em nós mesmos, só o tanto de trabalho que nós temos que fazer, se há de convir que não vai sobrar tempo nenhum para eu ver o que o outro está fazendo de errado, né? Então eu tenho uma outra conhecida que ela fala assim, você está preocupado com o que o outro está fazendo, está te faltando serviço, pega a vassoura, vai varrer umas folhas, né? Vai encher copinho de água no centro, vem aqui fazer uma faxina no centro, né? Vem ajudar de algum jeito. Que é basicamente, se eu estou perdendo um tempo precioso para eu enxergar o que o outro está fazendo, eu não estou cuidando de mim.
Eu não estou cuidando do meu filho, eu não estou cuidando do marido se é casado, eu não estou cuidando do pai, da mãe, do avô, do serviço, né? Eu estou preocupada em postar na internet o que determinado político falou, deixou de falar, ou como é que estava a roupa de determinada mulher, de determinado político, né? Então, se eu estou fazendo isso demais, é porque está me faltando serviço. E se está me faltando serviço, vamos arregaçar as mangas e vir ajudar nas obras do bem, né? Nosso irmão já falou da campanha Alta de Souza, né? Eu tenho certeza que o centro aqui tem um monte de outros trabalhos precisando de gente para ajudar. Nossa irmã está precisando de evangelizador, né? Então, exemplificando, então vamos voltar. A indulgência nunca se interessa pelos maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço. Então, às vezes eu posso ver o que está acontecendo para que eu possa ajudar. Então, eu quero ajudar aquela pessoa que está com aquela dificuldade, por alguma razão, né? Então, eu posso até ver o problema que tem ali. Exemplificando, e ainda tenho cuidado de atenuá-los tanto quanto possível. Então, em hipótese alguma, eu posso aumentar o que o outro está fazendo. Em hipótese alguma, eu posso dizer as minhas impressões negativas sobre o ato do outro. E eu acho, não faz observações ofensivas. Só um detalhe, né? Nessa questão de você utilizar para prestar um serviço, exemplificar e atenuar. Quantos de nós, muitas vezes, não comentamos entre nós mesmos ou não analisamos de forma negativa o filho do outro? Às vezes a má educação do filho do outro, às vezes a vestimenta do filho do outro, a nota ruim que o filho do outro tirou na escola, os amigos do filho do outro, né? É muito comum nós termos esse tipo de impressão ou nos incomodarmos com algo assim. E aí tem um trecho do Evangelho que eu gosto muito de debater e falar e cutucar as pessoas, que é a seguinte frase: que fizeste do filho cuja guarda lhe foi confiada? Então, muitas vezes nós estamos preocupados com o que é que está passando na escola do outro e esquecemos de olhar para a escola do nosso filho, esquecemos de ver as notas do nosso filho, esquecemos de ver a roupa do nosso filho, a educação do nosso filho, né? A matéria que o nosso filho não está indo bem e precisa melhorar, né? O comportamento que o nosso filho, que nós precisamos, como bom jardineiro, podar as arestas, né? E tantas outras coisas mais. Então, lembrando outro trecho do Evangelho que diz que a caridade começa dentro de casa. Então, muitas vezes, nós queremos mudar o mundo, né? E fazer algo grandiosíssimo, porque está tudo errado. Só que a gente esquece de olhar para dentro de nós, para a nossa família, e o que é que nós podemos fazer dentro desse contexto, desta célula. Vamos seguir. Então, a indulgência não faz observações ofensivas. Então, não pode xingar ninguém no trânsito. Nem pode xingar de perna de pau o jogador do time de futebol. Não pode, tá? Não tem censura em seus lábios, mas apenas conselhos, muitas vezes velados. Então, a pessoa que ela quer ajudar o outro, que está se envolvendo num problema cada vez maior por conta dos maus comportamentos, né? Então, ela está enxergando ali os defeitos porque ela quer ajudar. Ela não precisa apontar o dedo e falar: você está fazendo isso, está tudo errado. Ela tem condições de dar um conselho velado, um conselho discreto. Ela tem condições de contar uma parábola. O que Jesus fazia? Jesus contava a historinha para não apontar o dedo para a pessoa e falar: você está fazendo tudo errado, você precisa melhorar isso, você não pode ser orgulhoso. Não, ele contava uma historinha, né? Você tem que amar o próximo como a si mesmo.
Então sempre eram por parábolas, para que fosse mais fácil das pessoas ao redor assimilarem aquilo. Porque quando nós damos um conselho velado, um conselho discreto, é muito mais fácil da pessoa aceitar aquilo. Quando nós queremos ajudar, mas acabamos sendo talvez veementes demais, a pessoa automaticamente rejeita aquilo que nós estamos falando. E ela automaticamente diz assim: não, eu não faço isso. Não, você está falando isso porque você está com inveja, está com dor de cotovelo, está com qualquer outro problema seu. Mas eu não faço isso não é para mim. Quantos que vêm no centro espírita e diz assim: essa palestra não é para mim, olha, serviu para você que está aqui do meu lado, entendeu? A palestra foi única e exclusivamente para você. Evangelho no lar, abre um trecho do evangelho aleatoriamente, aí diz assim: isso aqui não serve para mim, ó, eu vou dormir, que não estou precisando disso não, isso aqui é para vocês, ó. Né? Mas, bom, quando vos lançais a crítica, que conclusões se devem tirar de vossas palavras? Então vamos lá. Quando nós resolvemos que nós precisamos criticar algo ou alguém, qual que é a conclusão que vai ser tirada das palavras que nós escolhemos para fazer essa crítica? Será que é algo positivo, que vai fazer com que essa pessoa realmente queira melhorar e utilize aquilo para o bem? Ou será que vai ser algo negativo? E o negativo pode ser de várias formas. A pessoa pode te devolver ali, discutir com você ali mesmo. A pessoa às vezes pode interiorizar aquilo e tentar se matar, porque ela achou aquilo assim, que ela está tão ruim, tão mal, e que ela não tem chance nenhuma de melhorar. Então, quando nós fazemos alguma crítica, o que é que a outra pessoa está recebendo das nossas palavras? Quando nós estudamos a língua portuguesa, muito no começo da escola, nós aprendemos que numa mensagem a gente tem o emissor da mensagem, nós temos o conteúdo da mensagem, nós temos o receptor da mensagem. Quantos de nós nos preocupamos como é que o receptor está recebendo a nossa mensagem? Ou nós pensamos assim: eu vou dizer o que eu quero dizer e que se dane o que o outro está pensando do que eu estou dizendo ou não, porque eu preciso falar, eu tenho que pôr isso para fora, isso está aqui, ó, eu preciso pôr isso para fora. Se o outro vai interpretar bem, problema dele. Se o outro vai interpretar mal, problema dele. O importante é que eu vou pôr para fora e vou falar o que eu estou pensando, porque eu tenho que falar o que eu estou pensando, porque nós estamos vivendo um momento, não sei de quantos anos para cá, que as pessoas acham que elas têm que falar o que elas pensam para todo mundo o tempo inteiro, e todo mundo tem que ouvir. E não vale, gente, isso é só para palestrante espírita. Então vocês, por favor, hein? Tá? Porque assim, não tem outro meio da gente amarrar vocês aí para ouvir, a não ser sendo palestrante espírita. Então sinto muito, no dia a dia, não é palestrante espírita, não pode falar as coisas. Brincadeiras à parte, por favor. Mas assim, o que acontece, né? Nosso orgulho está tão grande que nós achamos que nós temos que falar tudo que vem na nossa cabeça e que todo mundo é obrigado a ouvir. Então nós achamos que está tudo certo eu discutir com todo mundo em todos os lugares, seja por partido político, seja por time de futebol, seja por personagem da novela que eu gosto mais ou não, entendeu? Seja por sei lá o que, né? Por jornalista que é mandado embora ou não é mandado embora, para que lado que eu fico nessa história toda. Nós não temos que dar nossa opinião em tudo que acontece no mundo, em todo o tempo e para todo mundo. E praticamente quase ninguém é obrigado a ouvir a nossa opinião. Essa é a verdade, né? E se nós resolvemos que nós temos que dar nossa opinião em cima de tudo, nós temos que ter assertividade, serenidade, respeito, né? Nós temos que estudar o que nós vamos falar, para a gente não falar um monte de asneira para pessoas simplesmente causar brigas desnecessárias, que baixa a vibração de todo mundo e não leva em lugar nenhum, né? Nós temos que ser mais inteligentes do que nós temos sido, né? Porque eu sempre falo, falar até papagaio fala, né? Mas assim, vai atingir o objetivo?
Se eu ficar revoltada, se eu discutir com as pessoas, vamos supor que eu acho que eu tenho direito de criticar alguém muito veementemente. O que eu quero com essa crítica? Eu quero que aquela pessoa mude o comportamento. Correto isso? Se eu acho que eu preciso criticar alguém a todo custo, é porque eu quero que aquela pessoa mude o comportamento. E será que se eu me colocar na voz da razão, com todo o orgulho do mundo, e começar a discutir com aquela pessoa e apontar o dedo para aquela pessoa, a pessoa vai mudar de comportamento? Ela vai aceitar alguma das coisas que eu estou dizendo? Ou ela vai se colocar na defensiva e vai brigar comigo e talvez se tornar um inimigo que eu não precisava ter? Agora, se eu for respeitoso, se eu utilizar aqui, da forma como eu vou dizer, se eu escolher melhor as minhas palavras, se eu souber ouvir aquela pessoa, se eu souber como conversar com aquela pessoa, talvez ela me ouça, e talvez ela aceite a minha crítica, e talvez ela mude de comportamento. Então, quer dizer, não tem outro caminho. Não adianta eu sair pela rua com um monte de bandeira, brigando com todo mundo, xingando todo mundo e dizendo que as pessoas precisam fazer isso ou aquilo. As pessoas só vão fazer isso ou aquilo se a gente passar por todas essas etapas antes e se a pessoa sentir na sua consciência que é aquilo que ela deve fazer. Porque eu não sei vocês, mas eu conheço várias pessoas, que eu não vou dizer aqui quem são, né? E nem vou apontar o dedo para mim mesma, que se você tentar me impor alguma coisa a goela abaixo, aí que eu não vou fazer mesmo. Eu não sei se vocês conhecem mais alguém assim, né? Então, assim, como que a gente muda isso? A gente tem que mudar a forma, a gente tem que mudar esse jogo. A gente não pode continuar vibrando na mesma vibração de antes. A gente não pode continuar querendo atacar todo mundo, brigar com todo mundo, discutir com todo mundo, entupir nossas opiniões a goela abaixo de todo mundo e achar que todo mundo tem que aceitar isso e fazer o que a gente quer. Isso não funciona, né? E a maioria dos problemas que nós temos na sociedade é por coisas assim, né? Nós temos problemas assim em sala de aula, né? De professores que querem colocar determinados tipos de pensamento na cabeça dos alunos. Nós temos problemas assim, às vezes em casa, com algum membro da família que às vezes se torna mais tirano até, né? E quer dominar a família daquele jeito e não consegue fazer a coisa fluir de forma harmônica. Nós temos problemas assim com pessoas no trabalho, né? Que às vezes tem alguém que acha, mesmo às vezes sem ser o chefe ou sem estar numa posição assim, acha que ele tem que mandar em todo mundo, que tudo tem que ser do jeito dele, e por aí vai, né? A gente tem problema assim no trânsito, em todo quanto é canto, no campo de futebol, né? Então, assim, a maioria dos problemas da sociedade, eles estão relacionados a essa nossa necessidade de fazer valer a nossa vontade acima de tudo. E que isso está muito relacionado com o orgulho. E tem um outro trecho do Evangelho que fala sobre o pai de todos os males, e que é o egoísmo e o orgulho. Vamos voltar aqui para a indulgência, porque senão a gente vai falar só dos defeitos e não da qualidade. Bom, é que vós que censurais não teríeis feito o que reprovais, e que portanto valeis mais que o culpado. Então, olha o que acontece, olha o que algumas pessoas ouvem quando nós criticamos. Algumas pessoas ouvem que nós estamos dizendo para a pessoa que nós não cometeríamos aquele erro e que nós somos melhores do que aquela pessoa. Algumas pessoas ouvem isso quando a gente faz alguma crítica. Aí você vai falar assim: Messênia, mas não foi isso que eu disse. Mas eu não estou dizendo que foi isso que você disse, eu estou dizendo que é assim que a pessoa está ouvindo, né? E que então nós temos que trabalhar a forma como nós vamos passar essa mensagem, né? Volta na questão do emissor. Eu tenho que pensar como é que o meu receptor vai receber essa mensagem, né? E outra, será que o que eu estou criticando eu não faço também? Eu já falei isso. Ou será que eu não fiz há pouco tempo atrás? Ou será que eu não fiz em outras vidas muito pior do que isso? Homens, quando então julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem vossos irmãos?
Então tem a ver com o que eu falei, né? Se a gente está com muito tempo para ficar vendo o que os outros estão fazendo, vamos parar, vamos refletir o que nós estamos fazendo com as nossas vidas, com as nossas consciências, com as nossas famílias, com os nossos trabalhos, com o nosso dia a dia. Eu conheço uma pessoa que ela tinha um relacionamento e todo mundo ao redor dizia para ela assim: olha, o seu respectivo não está andando direito com você. O comportamento dele é certeza que tem uma outra pessoa na jogada, é certeza que a coisa não está indo bem. E ela dizia para as outras pessoas o seguinte: olha, eu estou com a minha consciência tranquila, eu estou fazendo o que é certo, eu estou andando direito. Se esta pessoa estiver fazendo tudo errado, o problema é dela. É ela que vai ter que se ver com a consciência dela depois. É ela que vai receber de volta do universo que ela está plantando. É ela que vai se ver naquela situação. Ela falava: eu vou continuar fazendo a minha vida corretamente, andando corretamente e seguindo meus passos corretamente. Bom, quando abrireis os olhos somente para vós mesmos. Lembrando, gente, que Jesus disse, né? Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tudo que nós trabalhamos no Evangelho, veja, está relacionado ao próximo como a si mesmo, né? Então, nós precisamos amar ao próximo? Sim, mas precisamos nos amar. Então, nós precisamos cuidar do nosso relacionamento com o próximo, seja qual tipo de relacionamento que for, de irmão, de trabalho, de trabalho voluntário, de amizade, qualquer coisa. Sim, mas eu tenho que cuidar de mim também. Então eu tenho que olhar para dentro de mim, eu tenho que ver o que é que eu estou fazendo da minha vida. Sede, portanto, severos para convosco mesmos e indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância. Não estou falando dos iluministas. Aquele que julga em última instância é Deus, tá? Que vê os pensamentos secretos de cada coração e que consequentemente perdoa muitas vezes os erros que repreendeis ou condena os que desculpais, pois conhece bem a causa de todos os atos. Então olha só, algumas coisas que nós olhamos no nosso dia a dia e achamos a coisa mais absurda do mundo e nos colocamos no poder de julgar o outro e achar que aquilo é a pior atrocidade do mundo, pode ser que Deus perdoe. Pode ser que Deus olhe para aquilo e não julgue com a mesma severidade que nós estamos julgando. E às vezes, aquela falha que às vezes a gente passa, enfim, empurra a poeira embaixo do tapete, esconde às vezes alguma coisa que não deveria ser escondida, pode ser que Deus condene e coloque aquilo como algo muito grave diante da situação. Por quê? Porque Ele conhece bem a causa de todos os atos e nós não conhecemos. Algumas vezes nós não conhecemos nem as causas dos nossos atos. Alguém aqui alguma vez já parou e pensou assim: por que é que eu fiz isso? Ou já disse assim mesmo: eu não sei por que eu fiz isso. Eu não sei porque eu virei à direita ao invés de virar à esquerda. Eu não sei porque eu ergui a voz com aquela pessoa. Eu não sei porque eu respondi de forma ríspida para aquela pessoa. Eu não sei porque eu não fui tão gentil com aquela outra pessoa. Eu não sei porque que eu falei aquele monte de coisas que eu não deveria ter falado. Alguém já pensou assim em algum momento da sua vida? Então veja, se nós não temos às vezes nem a causa, o conhecimento da causa dos nossos atos, como é que nós queremos conhecer a causa dos atos alheios? E quem é o único ser capaz de saber tudo isso? Capaz de saber o que vai no coração de cada um verdadeiramente? É só Deus, né? E eu me recordo de uma vez, eu conversei com eu passei num atendimento fraterno há muitos anos e contei para a pessoa, para a atendente, algumas coisas, né? E aí ela virou para mim e falou assim: Messênia, quem foi que morreu e te pôs no lugar de Deus?
né? Por quê? Porque não tinha sentido nenhum o que eu queria me preocupar e aquelas situações que estavam na minha cabeça, não tinha sentido nenhum, né? Eu estava indo totalmente além do que eu precisava e não olhando para onde eu devia olhar, né? E quantos de nós não fazemos isso no nosso dia a dia? Eu gosto muito de conversar sobre isso com aquelas pessoas que já tiveram o idealismo que eu já tive, que a gente aprende muito em determinados lugares, que é aquela pessoa que acha que ela vai mudar o mundo, né? Em algum momento você tem a ilusão de que você tem condições de mudar o mundo, né? E você quer mudar o mundo, né? Então assim, eu já tive muito esse idealismo, mas espera só um pouquinho, a gente já mudou o nosso mundo, né? Todo mundo que pensa assim, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, e aí, o que você fez para mudar o seu mundo? O que você fez para mudar os seus comportamentos, as suas atitudes, a sua mágoa, o seu rancor, o seu ressentimento, a sua ira, a sua raiva, né? A sua indignação? Sede indulgentes, meus amigos, pois a indulgência encanta, acalma, reergue, enquanto a severidade discrimina, distancia e irrita. E é muito importante a gente utilizar um termo que é muito comum: a severidade divide, né? A gente tem se falado muito nos últimos anos sobre divisionismo, né? Então, se nós não sabemos ser indulgentes, nós estamos dividindo as pessoas, né? E tática das trevas, dividir para conquistar, né? Então, os evangélicos falam muito isso. Por que eles pedem muito para que as pessoas estejam sempre na igreja, junto na igreja, vá na igreja, faça na igreja, isso na igreja, aquilo na igreja? E aí eles respondem o quê? Porque se você pegar um galinho e você quebrar, todo mundo é capaz de fazer isso. Mas se eu pegar um feixe de galhos e eu tentar quebrar, eu não vou conseguir quebrar na mão, né? Então essa é a força da união. Seja a união da família, a união dos praticantes cristãos de determinada religião, né? A união de pessoas bem intencionadas, voltadas para o mesmo fim. É muito mais difícil a gente quebrar quando você tem mais pessoas pensando e vibrando na mesma causa. Igual aqui hoje, estamos todos aqui pensando e vibrando em sermos pessoas melhores, em fazermos o bem, né? Em recebermos o bem. Então nós temos aqui uma infinidade de almas vibrando nessa sintonia. A nossa luz, ela não está só uma estrelinha pequenininha, ela está um sol ao nosso redor, né? E tem um outro trecho que Jesus disse o quê? Que façais brilhar a vossa luz, né? Então, que é o que nós temos que trabalhar por fazer no dia a dia. Quando nós estamos trabalhando a indulgência, um pouco antes, no mesmo capítulo 10, que é bem-aventurados os que são misericordiosos, nós temos o perdão das ofensas. Quando a gente faz o Pai Nosso, tem um determinado trecho que diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não é, de vez em quando eu brinco, eu falo assim: perdoai as minhas ofensas melhor do que eu perdoo a quem tem me ofendido. Não é assim a oração, tá? A oração é: perdoai as nossas ofensas, assim como eu perdoo, na mesma medida que eu perdoo. Não é mais, não é menos, é na mesma medida. Então, se eu sou incapaz de perdoar, se eu sou incapaz de ser indulgente, eu não posso esperar receber indulgência de ninguém. Eu não posso esperar receber perdão de ninguém. Aí você vai dizer assim para mim, né? Não, mas eu sou Jesus encarnado, eu não cometo falhas. Eu não preciso ser perdoado por ninguém porque eu não erro. Eu não sei, eu conheço algumas pessoas assim. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço. Então o que acontece? Às vezes você não comete agora, que às vezes você está numa sintonia boa, sua vida está fluindo bem, está tudo em ordem, mas você não sabe o dia de amanhã se você não vai ser testado por isso.
ou por outras coisas mais. Você não sabe se aquele irmão que você precisa se reconciliar vai entrar na sua vida amanhã e não entrou ainda. E aí nós temos um outro trecho que ele fala assim, ó, reconciliar-se com seus adversários. E aí tem uma explicação que diz assim: reconcilia-te com o seu irmão enquanto vocês estão no mesmo caminho. Enquanto vocês estão no mesmo caminho. Nós, espíritas, acreditamos que estamos ali quase no olho do furacão da transição planetária. Acreditamos que muitos de nossos irmãos serão encaminhados para outro orbe, né? E torcemos para que nós sejamos aqueles que vão ficar aqui, né? Porque eu não sei se alguém ainda tem expectativa de ir para a capela agora, né? Mas assim, se a gente ficar aqui tá de bom tamanho. E aí? E se esse nosso adversário que a gente precisa se reconciliar for embora? Ou e se ele ficar e nós formos? Não vai ser mais difícil a gente conseguir se reconciliar? A gente conseguir superar isso? Né? Então nós precisamos pensar nessa questão. Reconcilia-te com teu adversário, com teu irmão, com teu inimigo, enquanto ainda estiver no mesmo caminho. E aí eu estou colocando uma magnitude gigante, mas pode ser que a pessoa apenas desencarne e fique mais difícil. Pode ser que a pessoa mude de cidade, fique mais difícil, de país, sei lá mais o quê. E qual que é o problema se isso acontecer? O problema é que muitas vezes nós vamos carregar dentro, nós vamos dormir com a pessoa para o resto da vida. Eu li uma historinha no domingo com as crianças da evangelização que falava isso, né? Que o menininho ia dormir com aquele com quem ele tinha brigado. Por quê? Porque o menininho ia passar a noite inteira pensando naquela discussão. Então, quantos de nós passamos a vida inteira dormindo com o nosso inimigo? Né? Que nós vamos ficar a vida inteira ali, perdendo noite de sono, pensando no que o outro falou, no que a gente falou, no que a gente deveria ter falado, no que o outro deveria ter feito, o que o outro fez, o que o outro não fez, por que eu fiz isso, por que eu não fiz, por que eu não agi dessa forma. Quantos de nós? Agora imagina se realmente essa pessoa vai para outro planeta ou nós vamos. Como é que vai ficar? Como é que a gente vai conseguir reconciliar? Aí bem no comecinho tá: perdoai para que Deus vos perdoe. Gente, aí tem a ver com perdoar, né? Perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Tem um outro trechinho que fala: o sacrifício mais agradável a Deus. E aí se pergunta: qual que é o sacrifício mais agradável a Deus? É o seu próprio ressentimento, né? Vitor Hugo tem uma frase que ele diz assim: guardar ressentimento é tomar veneno e esperar que o outro morra, né? Então faz mal para nós se nós seguimos com o ressentimento e carregamos esse ressentimento. Dá úlcera, dá outros problemas mais aí, né? Então dá câncer e tantas outras coisas. Não convém. Tem um outro trecho que é: não julgueis para não seres julgados. Aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Quando a gente fala em indulgência, o que Jesus perguntou para a mulher adúltera? Onde estão os teus perseguidores? Ah, Jesus, foram embora. Não te condenaram? Não, pois eu também não te condeno. Vai e não peques mais, né? Então veja, essa situação toda demonstra indulgência. Nós temos que aprender a trabalhar isso dentro de nós, né? O argueiro e a trave no olho, outro trechinho, né? A gente enxerga um cisco no olho do nosso irmão, mas a gente não enxerga um pau desse tamanho que está no nosso olho. Bom, então, meus queridos irmãos, nós não temos outro caminho a não ser seguirmos todo, né? Eu ia falar o capítulo 10. Não, a gente tem que seguir todo o modelo que Jesus deixou pra gente, né? Nós temos que
lembrar que tem muitas pessoas hoje que têm uma dificuldade em encontrar modelos para se seguir, né? E muitas vezes as nossas crianças acabam seguindo algumas aberrações aí pela internet. Eu não estou julgando, imagina, né? E acaba copiando determinados comportamentos que a gente não gostaria nem que o nosso inimigo tivesse. Mas nós temos o melhor modelo e guia que qualquer um já pensou em ter. Só que nós esquecemos dele no nosso dia a dia, que é Jesus, né? Nós temos aqui todos os ensinamentos e toda a forma que nós temos que nos comportar. Só que nós esquecemos disso todos os dias. Então talvez seria conveniente que nós nos lembrássemos disso diariamente, né? E pensássemos, o que é que amanhã eu posso fazer melhor do que hoje? Como é que amanhã eu posso ser mais indulgente do que eu fui hoje? Né? Quem que é que está na minha mente que eu não quero dormir junto essa noite? Né? Para quem que eu devo ligar? Para quem que eu devo aceitar as desculpas ou perdoar? Ou dizer assim, meu irmão, eu entendo, eu te perdoo. Ou se eu ainda não cheguei nesse nível, dá pra gente fazer o Ho'oponopono, né? Que é eu te amo, me perdoe, eu sinto muito, obrigada. E você mentaliza a pessoa e vai fazendo repetidamente, incansavelmente, até que aquilo entre na sua mente de uma tal forma que alivie seu coração. Eu espero que todos nós possamos sair daqui mais indulgentes. E vocês podem começar agora mesmo sendo indulgentes com o palestrante, né? Dá para todo mundo sair daqui levinho e tudo mais. Que a paz do Divino Amigo Jesus esteja com todos nós e que possamos realmente interiorizar a misericórdia e a indulgência dentro de cada um de nós e passar isso adiante. E que assim seja. Obrigada.